é um crime que a gente tem tolerado. Eu sei que quando a gente pensa no abusador, no traficante, pensa-se no monstro, né? Mas não é um monstro, somos eu e você que toleramos isso todos os dias, com as músicas que nós escutamos, com o que a gente assiste na televisão, né? Com as roupas que nós compramos, porque o tráfico de seres humanos, a exploração, está totalmente conectada. Araceli, foi por isso que o dia 18 de maio foi instituído. Essa campanha existe há quase 30 anos, muitas pessoas não conhecem, então talvez nós que estamos aqui possamos pensar, né? Eu ouço falar sobre isso a todo momento, porque a gente meio que está nessa bolha de pessoas que trabalham na área. Mas quando você vai, né, para o campo e pergunta às pessoas o que é Maio Laranja, você conhece essa campanha? Você sabe por que nós estamos vestidos de laranja? Você sabe o que é abuso? Sabe, exploração sexual, tráfico humano, né? Tráfico humano, pior ainda. Então, as pessoas elas não sabem o que isso significa. E a gente só vai conseguir combater esse crime com informação. Eu também dou muitas palestras, né? Eu estava agora mesmo com a Polícia Civil, então eu quero deixar aqui meu agradecimento, porque não só aqui em Minas, mas em diversos estados, a Polícia Civil tem sido mesmo um parceiro da gente, né? Acompanhado aí, nos ajudado a abrir portas e feito um trabalho realmente de excelência. O ano passado, a gente conseguiu fazer o Maio Laranja em mais de 80 cidades do Brasil, Instituto Basta. Fizemos também fora do país, né? Não existe essa campanha, uma campanha nacional, mas a gente conseguiu também levar a campanha para fora, porque não é um crime que acontece só aqui no Brasil, pessoal. Ele acontece no mundo inteiro, né? Eu trouxe alguns dados de uma outra audiência pública que eu estava, e aí depois saiu na internet, e eu estava olhando os comentários, e o pessoal falou assim, não, acho que essa menina, né, esses números aí não existem, mas existe. E mais do que isso, né, os números que nós temos hoje representam apenas 10%. Né? Eu estava falando, olha, hoje nós temos mais pessoas em situação de escravidão moderna do que em qualquer outro momento da história. Né? Os dados, eu acho que de 2019 são dados antigos, mostram que nós temos mais de 50 milhões de pessoas em situação de escravidão. E muito dessa escravidão diz respeito à exploração sexual, que às vezes acontece no ambiente físico, mas a gente tem visto essa migração para o ambiente online, né? Nós estamos aí no ranking mundial, no segundo lugar, né, no ranking mundial que mais explora crianças e adolescentes. Então, o Brasil, infelizmente, nós estamos sendo conhecidos como um país que explora crianças e adolescentes, né? Os dados, como a Lê já compartilhou aqui com vocês alguns dados do Disque 100 também, né? Acho que o Disque 100 mostra que nós estamos em 5º lugar no mundo, né? Que as denúncias são mais de abuso sexual e o primeiro lugar está falando que é sobre negligência. Então, olha como o crime ele está mais ligado à vulnerabilidade, começa na vulnerabilidade, né, o trabalho no combate ao tráfico humano internacional, e muitas pessoas pensam assim, quando fala de tráfico humano, exploração sexual, crimes que acontecem mesmo online, já imagina essa agressividade, essa violência, mas a verdade é que esses crimes que nós estamos trabalhando aqui acontecem e começam na vulnerabilidade. Em um pai que não presta atenção, né, em uma criança que precisa de uma atenção, um carinho, e muitas das vezes não encontra no seu ambiente familiar, muitas vezes nem tem um ambiente familiar, né, adequado ali. E esses traficantes, esses aliciadores, eles sabem identificar a vulnerabilidade. Né, eles são especialistas em identificar a vulnerabilidade. E muitas das vezes a gente conecta esse crime com a vulnerabilidade econômica, mas gente, a econômica, claro, né, num país como o Brasil, acaba sendo uma das maiores formas onde eles captam ali a sua vítima, mas tem outros tipos de vulnerabilidade. E, às vezes, vai ser, né, esse do vínculo. Olha, eu não tenho vínculo, não tem ninguém que me escuta, principalmente adolescentes, né, estão querendo ali ser ouvidos, e eles encontram essa atenção na internet. Né? Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão, até nos lugares mais remotos, às vezes, que eu vou, tem um celular ali, as crianças estão com o celular na mão, e, enquanto os pais não estão vendo, ele vai conseguir a atenção que ele precisa com um amiguinho, que muitas das vezes não é um amigo, né? Um adulto que está se passando por um amigo, através de um jogo. Então, acho que a prevenção é o caminho principal para a gente começar a combater esse crime. Primeiro, a gente precisa falar do problema, porque as pessoas não sabem. Eu sei que, mais uma vez, eu vou reforçar isso.
eu ouço sobre isso a todo momento, né? Eu sei definir o que é abuso, o que é exploração, o que é tráfico de seres humanos, consigo identificar ali os sinais, sintomas. Eu falo que, quando a gente atua na área, eu não sei vocês, mas, às vezes, as pessoas que conversam comigo já consigo identificar se ela foi vítima ou não, né? Mas a grande maioria da população não tem informação. Quantas palestras eu já fui, né, trazendo alguns exemplos, que eu falava assim, vamos, pessoal, para a palestra? E muita gente falava assim, Thaís, eu não vou, não. Eu não sofri abuso, isso aí nem acontece comigo, né? Tá tudo certo. E aí, quando você define o que é abuso, você define o que é exploração, né? O que é tráfico de seres humanos, a pessoa ela começa a cair em si e fala, eu já passei por isso. Eu só não sabia dar nome. Né? A gente vê os casos. A grande maioria das pessoas que denunciam são pessoas já adultas. Às vezes, o crime aconteceu ali na infância, ela não consegue reconhecer, e aí, quando cresce, ela fala, ok, aconteceu alguma coisa ruim, né, meio estranha, e consegue, de repente, dar nome, e aí sabe que aconteceu a violência sexual. Mas a grande maioria das pessoas não sabem definir o que é abuso sexual. Quando eu pergunto o que é abuso sexual, as pessoas acham que é a penetração. Ah, não, se foi algo violento, com penetração, eu defino. Violência sexual, estupro, né? Abuso sexual. E, no caso da internet, é pior ainda, porque como assim ocorreu o abuso se é online? Né? Como assim que faz parte de uma rede do terceiro crime organizado do mundo se está acontecendo online? Não me tocou. Não teve uma violência ali. Muitas pessoas ainda têm esse debate, né? Mas a pessoa quis, né? Ela foi porque ela quis. Eu já vi casos, né? Alguns amigos policiais comentando sobre alguns casos, que muitas das vezes o aliciamento ele é tão eficaz que a própria criança, o cara manda um Uber ali, a própria criança entra dentro do carro, sai, os pais nem viram. Sabe? E aí tem, muitas das vezes, a gente, né, por falta de conhecimento, de informação, e por fortalecer esses mitos e essa cultura que nós temos de exploração, a gente fala, não, mas ela foi porque ela quer. Ah, ela está querendo, né? Ali, está produzindo o próprio conteúdo pornográfico, porque já tem dados que mostram isso, que as crianças elas estão produzindo. Eu nem gosto muito da definição de tráfico humano hoje, porque uma das características, né, fala que precisa do transporte. Mas eu falo, gente, já se modernizou. Hoje está acontecendo online, muitas das vezes a pessoa não precisa nem sair do ambiente onde ela está inserida, né? Então, ainda tem esse debate aí, né, sobre a caracterização do tráfico de pessoas, mas tudo isso que a gente fala sobre abuso, exploração, né, os crimes cibernéticos, de certa forma, se inclui aí dentro do tráfico de seres humanos, porque é um crime que ele vai evoluindo, assim como o abuso sexual, né, não começa com a penetração, não começa com uma agressividade, vai evoluindo de pouco a pouco. O criminoso ele vai testando a sua vítima, e mais do que testar a vítima, ele testa a família. Eu não sei se vocês já viram na internet algumas entrevistas com aliciadores, né, pedófilos, que eles falam assim, como que você reconhece a criança que você vai abusar? Como que você consegue encontrar ali a sua vítima? A grande maioria das respostas não é sobre a criança, não é sobre o adolescente, sobre a vítima, é sobre a família. Né? Ah, essa família presta atenção nessa criança, deixa a criança ali jogada dentro do quarto. Eu vi um caso também muito interessante, foi até uma amiga delegada que compartilhou com a gente, que nem era na questão sexual, mas era através desses jogos, esses desafios online. Os pais estavam em casa, na sala, tudo tranquilo, a criança estava dentro do quarto. E aí o pai pensa assim, minha criança está bem, só está ali no quarto jogando um joguinho tranquilamente, né? Estou protegendo a minha criança. A criança estava dentro do quarto, em uma live, em um jogo, um desafio online, e tentando se matar, fazendo ali os testes, né? E aí a polícia, né, civil conseguiu identificar com muita precisão, muita rapidez, começou a ligar para a mãe, falando, olha, vai para o quarto agora que a sua filha está tentando se matar. E a mãe bem assim, não, é trote, desligou o celular. E a polícia já a caminho da casa, né? E a polícia ligando novamente, vai para o quarto que a sua filha está online, tentando se matar. E foi por segundos que conseguiu salvar essa criança. Então, olha como esse crime ele acontece. Muitas das vezes ele está dentro da sua casa. E você está achando que seu filho ali está quietinho, com o celular na mão, mas, às vezes, é a mesma coisa, eu falo que é a mesma coisa que pegar, eu trabalhei por 5 anos na Alemanha, dentro dos bordéis, com diversas mulheres que foram enganadas, muitas das vezes online, né? Ah, eu quero um namorado, né? Quero um amor. A pessoa manda ali a passagem, vai para a Europa, e muitas dessas mulheres estão em bordéis. E olha que na Alemanha a prostituição é legalizada. Então, é um trabalho como qualquer outro, né? Eu discordo plenamente disso, trabalho com isso, eu sei que não é um trabalho como qualquer outro. Então, muitas dessas mulheres encontraram seus parceiros, né? No caso, seus traficantes, online, foram para lá e hoje estão sendo explorados. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tolera, eu acho que essa é a palavra, né? Nós estamos tolerando. Porque, na minha concepção, é algo, gente, da gente começar a chorar.
ficar desesperado. Como cristã, é algo da gente colocar o joelho no chão, porque as igrejas também não têm se posicionado em relação a isso. Muitos crimes estão acontecendo dentro das igrejas, né? E a gente trata como um pecado algo que é um crime, é pecado também. Mas é um crime, a gente precisa denunciar. E a nossa lei já nos mostra hoje que não é... Você não precisa ser especialista, não precisa ser a doutora, né? Não, eu vou investigar aqui para ver se o crime está acontecendo de verdade. A denúncia é apenas um ato de notificação. Você vai comunicar ali, né? Olha, eu acho que tem alguma coisa errada, né? E eles investigam. Então, a nossa lei já mostra que, se você desconfia e você não denuncia, você também faz parte disso. E esse crime, esses crimes, né, que são tantos, né, mas eu acho que se resume em um, que é a exploração da vulnerabilidade do ser humano, é um crime que a gente tem tolerado. Eu sei que quando a gente pensa no abusador, no traficante, pensa-se no monstro, né? Mas não é um monstro, somos eu e você que toleramos isso todos os dias, com as músicas que nós escutamos, com o que a gente assiste na televisão, né, com as roupas que nós compramos, porque o tráfico de seres humanos, a exploração, está totalmente conectada. Né? As crianças estão sendo exploradas. Trabalho infantil, que é uma das modalidades do tráfico de pessoas, está acontecendo através da internet. Né? As plataformas começaram a monetizar tudo, que eu acho um absurdo. Qual é o interesse em começar a monetizar tudo? Né? Hoje, Instagram, Facebook, TikTok, tudo é monetizado. Então, qualquer pessoa que tem um celular na mão consegue produzir um conteúdo e explorar. E a gente já viu casos, às vezes, de irmãos. O pai sai, né, deixa os irmãos ali em casa, um irmão, sei lá, de 10 anos, produzindo conteúdo pornográfico de uma criança de 6, porque ele tem aprendido da internet que não precisa estudar mais, não precisa ir para a universidade. Né? Eu vou produzir um conteúdo aqui, vender um pack, né? Vou para o OnlyFans, vou arranjar um velho da lancha. Olha como a gente tem legalizado o que é crime. Porque, para mim, o exemplo da prostituição é a legalização de um crime. Né? Hoje em dia, agora com a Bets, legalizou. A gente pegou o que é crime que dá muito lucro, né? Porque os dados nos mostram, eu estava vendo um dado... do ano passado, né, mostrou que o tráfico de seres humanos movimentou $1 trilhão. É muito dinheiro. É uma indústria que tem dinheiro, tem recursos, tem conhecimento, são extremamente inteligentes. Né? Então, nós aqui precisamos nos unir também e começar a cobrar por mais políticas públicas. Né? Mas não é só cobrar a polícia, cobrar os nossos governantes, as ONGs, é cada um aqui começar a se responsabilizar, porque o papel de proteção da infância é de todos nós. Eu ouço muito isso, mas os políticos não fazem nada, né? A polícia não faz nada. Eu sei que tem muita coisa que tem que melhorar e a gente precisa cobrar mesmo, mas, muitas das vezes, você, pai e mãe, também não está fazendo o seu papel. Né? A escola não está fazendo papel, a igreja não está fazendo papel. Então, a proteção da infância é de todos nós, não é apenas da criança. E eu queria terminar a minha fala só reforçando a importância da educação sexual. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Né? A gente usa até outro termo, né, que é educação integral em sexualidade. Porque o sexo ele é apenas uma parte da sexualidade. Né? E, muitas das vezes, a gente, com medo, principalmente nós cristãos, né, a gente tem um medo de algo que é desconhecido, e a própria palavra já fala, né, que a gente peca por falta de conhecimento. Né? A educação sexual é muito mais do que ensinar a criança a fazer sexo. O sexo ele faz parte da nossa vida, é uma coisa boa, mas tem a idade apropriada, né, o momento apropriado, a linguagem apropriada. Então, a educação sexual é necessária, porque eu sei que muita gente fala assim, mas quem tem que ensinar a educação sexual é pai e mãe. Mas a gente vem de um país que muita gente não tem pai e mãe dentro de casa, não. E os números já nos mostram, né? Mais de 80% dos abusos acontecem, né, dentro de casa. É o pai, é a mãe, é o tio, é a avó. Então, muitas das vezes, a criança ela vai precisar de você. Né, de você professor, de você líder de uma igreja. Então, muitas das vezes, não vai ser em casa que ela vai encontrar essa ajuda. Então, eu queria terminar a minha fala falando que todos nós somos responsáveis pela proteção da infância. E não tem mais desculpa. Né? Tem muita, mas eu não sei, mas é muito pesado. Não tem mais desculpa, gente. A gente tem ChatGPT hoje, tem Google, tem um monte de coisa. Então, se você quiser, você tem como aprender o mínimo. A gente não está chamando vocês para se tornarem especialistas na área, porque, né, cada um tem o seu papel, tem a rede de proteção aqui, mas o mínimo você pode fazer, que é ser um ser humano de caráter íntegro, né? Não financiar a indústria da pornografia, porque a solução para esses crimes, principalmente cibernético, é corte da demanda. Sabe por que tem gente vendendo? Porque tem gente comprando. Se a gente corta o mal pela raiz, esse crime ele tem. Se não tem ninguém para comprar, eles vão vender para quê? Se eu vendo água, ninguém quer comprar água,
eu vou falir, não é verdade? Então, tem muitas pessoas comprando e achando que a pornografia, que um vídeo que você assiste na internet não tem nada a ver com essa indústria, mas está totalmente conectado. E, muitas das vezes, você está se tornando cúmplice desse crime. Então, eu queria chamar a nossa atenção para isso, para essa reflexão, que você saia daqui não apenas cobrando a gente, né, de fazer alguma coisa, mas pensando o que eu posso fazer para mudar essa realidade do nosso Brasil. Porque não dá mais para a gente ser conhecido como o segundo lugar no ranking mundial, né, que explora crianças e adolescentes sexualmente. É um absurdo. A gente precisa mudar esses dados. E, como escritora, eu estava atualizando os dados do meu livro, só aumentou. Então, passou da hora. A gente está atrasado, tem crianças morrendo, então nós precisamos fazer alguma coisa. Muito obrigada.